Agora, a questão do Chile. Após os protestos no país, o presidente chileno suspende o estado de emergência e pede que os ministros entreguem os cargos. Repórter Marcela Lorenzetto. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, decretou o fim do estado de emergência no país após protestos que levaram multidões às ruas. A medida teve início em 19 de outubro e deixou de valer a partir das 0 hora dessa segunda-feira. No sábado, quando Piñera pediu aos ministros que renunciassem aos cargos, o presidente chileno já sinalizava que poderia encerrar o estado de emergência. Se as circunstâncias lo permitem, é minha intenção levantar todos los estados de emergencia a partir de las 24 horas del próximo domingo. Ainda no sábado, as autoridades deixaram de decretar o toque de recolher. As manifestações no Chile começaram após o aumento no preço do metrô na capital Santiago. Mesmo com a revogação da medida, os protestos continuaram e se expandiram para outras cidades do país. Na sexta-feira, uma marcha histórica levou mais de 1 milhão de chilenos às ruas. Neste domingo, manifestantes ocuparam espaços públicos mais uma vez em diversas cidades chilenas. Em Valparaíso, milhares tomaram as principais avenidas em protesto contra Piñera. Não houve registros de confrontos no final de semana, mas no total, o número de mortos nas manifestações desde o início dos atos chegou a 20. O Brasil começa a olhar para o Chile e ver o risco de a oposição fazer crescer um discurso contra as reformas, contra privatizações, reeditaram até o jargão dos anos 1990, né, ao falar em neoliberalismo. O fato é que o Chile fez as reformas que tinha de fazer, corretas, ao longo de sucessivos governos, de várias décadas. Governos de orientação mais à esquerda e mais à direita mantiveram o mesmo receituário de redução do papel do Estado, de contenção fiscal, de responsabilidade fiscal. O que acontece é que nos últimos anos se agravou uma desigualdade econômica e a percepção de que uma casta de privilegiados detinha a maior parte da riqueza, dessa riqueza fruto das reformas acertadas. Então, uma questão mais de distribuição de renda e de igualdade que o presidente reconhece como sendo um problema e com a formação do novo gabinete quer endereçar. O Brasil, aqui no Brasil, falei no fim de semana com integrantes da equipe econômica, falei com aliados também políticos do presidente Jair Bolsonaro. Existe uma preocupação de calibrar o discurso entre a necessária austeridade, responsabilidade fiscal e reformas liberais, mas sem se despreocupar da questão social, sem tirar os olhos totalmente das questões sociais, porque o Brasil também é um país bastante desigual, tem aí programas de transferência de renda e programas de universalização de atendimento social, como é o SUS, ou como são as transferências para a educação. Então, quando se discute desvinculação de orçamento, desindexação desse mesmo orçamento, a questão de descarimbar despesas obrigatórias, ter um cuidado para não passar uma percepção de insensibilidade social que poderia desencadear algo próximo a uma revolta aqui no Brasil também. Pois é, Tiago, ouvinte, essa crise no Chile, esses protestos, tem mais a ver com a percepção daquilo que uma parcela da sociedade vem sentindo, né, baseado no que eles tinham antes, do que propriamente uma redução drástica nos índices vários que compõem uma qualidade de vida, qualidade econômica daquilo que existe no Chile, né? Ao contrário do que vem sendo dito aí, o índice de Gini, que é o índice mais utilizado para medir a desigualdade, o que esse índice indica é que a desigualdade no Chile caiu, em vez de ter aumentado. Em 2003 era 0,51, em 2017 caiu para 0,45, ou seja, entre 2003 e 2017 a desigualdade no Chile reduziu, em vez de ter crescido. O que cresceu um pouco foi a concentração de renda. Em 2006, os 10% mais ricos da população chilena ficavam com 31% da renda. Em 2017 subiu para 31 para 39. Agora é preciso também ver essa coisa da desigualdade, da concentração de renda de uma maneira localizada. A concentração de renda em determinados países significa, em termos de prejuízo, né, para a sociedade, muito diferente em relação a outros prejuízos.
Com relação à pobreza, dos anos 80 para cá, a pobreza no Chile foi reduzida de 40% da população para menos de 10% da população, ou seja, a situação do Chile em termos de números é muito melhor do que, por exemplo, aquela que nós temos aqui no Brasil. Agora, claro, se há uma série de problemas que estão afetando a sociedade neste momento, junto com uma briga política, ideológica e que catalisa sentimentos de uma parcela da sociedade que sente que a situação é pior do que era há um passado recente, então isso acaba fazendo com que as pessoas vão para as ruas, e também que essas pessoas se manifestem. Agora, em termos de números, em termos daquilo que acontece, é diferente da percepção que a sociedade chilena tem. Não sei se foi o mais correto as atitudes adotadas pelo presidente Piñera, no sentido de toque de recolher e tal. De qualquer forma, algumas informações dão conta de que o governo tinha dados, informações de que se não adotasse essas medidas, a situação poderia ser ainda pior, mas fica essa imagem de uma grande convulsão seguida de uma atitude política como cercear algumas liberdades, e essas medidas mais drásticas foram eliminadas agora. A situação do presidente é muito difícil e ele vai ter que trabalhar com uma coisa muito mais forte do que a realidade, uma coisa muito mais forte do que os números, que é a percepção de uma parcela da sociedade que, de forma efetiva, quer ir às ruas e efetivamente foi para protestar contra o governo.